Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma grande aula para vocês. Hoje nós vamos trabalhar a Lei Complementar 389, Lei Complementar 389 e todas as suas alterações até a presente data. Essa lei é uma lei muito importante, é uma lei específica, é uma lei que trata do plano de cargos, carreiras e remunerações do sistema penitenciário de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Claro, muito importante para aqueles alunos que vão fazer o concurso da Sejude e, com certeza, esta lei aí algumas questões deverão ser elaboradas na prova com base nessa lei. Então, se é com base na lei, a lei tranquila, uma lei pequena, apenas uma aula, então dá para você se preparar e dá para buscar esse ponto. Bacana? Então vem comigo, vamos para essa grande aula. São 70 slides para vocês, que o professor preparou com muita satisfação, muito zelo. Com certeza, nós estamos abordando aí 99% da lei. Vem comigo. Primeiramente, quero explicar para vocês, então vamos lá, Lei Complementar 389, de 31 de março de 2010. Essa lei complementar trata da reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário e dá outras providências, ok? Ou seja, esta lei aqui vem instituir o plano de cargos, carreiras e remunerações do sistema penitenciário mato-grossense. Essa lei, nós já tivemos aí várias alterações, atenção, Lei Complementar 423, Lei Complementar 457, 507, 578, 585, 586, e ela foi consolidada por essa última lei aí, a 586 de 2017. Então, essa lei aí esta aula atende todas essas alterações na legislação. Bacana? Então, vamos lá, vamos explicar essa lei, né? Primeiramente, quando a gente explica estatuto, quando nós explicamos estatutos, plano de carreira, eu gosto de passar, antes de entrar no primeiro artigo, eu passo uma visão geral da lei, o que a lei vai trabalhar, o que a lei vai tratar. Essa é uma lei que nós temos, salvo engano, 15 capítulos, ou seja, o legislador aqui tentou regulamentar o máximo possível das questões que envolvem a carreira do sistema penitenciário mato-grossense, né? Então, nós temos aqui o capítulo 1º da reestruturação, certo? Da reestruturação. Por que da reestruturação? É muito importante aqui que ele vai mudar a nomenclatura do cargo, ele vai tirar prisional e incluir penitenciário, sistema penitenciário, a gente vai explicar isso, então ele vai tratar dessa reestruturação da carreira. Capítulo 2º vai tratar da constituição do quadro de pessoal, aqui vai passar quantitativo, etc., né? Capítulo 3º, dos cargos e suas atribuições, tá? Todo cargo tem a sua atribuição. Só adiantando para você, essa lei da carreira do sistema penitenciário do Mato Grosso, nós temos 4 cargos, ok? 4 cargos distintos aí, 4 cargos distintos que nós vamos estar estudando. E o capítulo 3º, nós vamos estudar o quê? Todas as atribuições de cada cargo. O capítulo 5, nós vamos falar dos requisitos e formas de progressão na carreira. Nós temos aí a progressão horizontal e a progressão vertical, é muito importante. Inclusive o seguinte, essa aula aqui, para vocês aí que serão futuros agentes penitenciários do Mato Grosso, é o seguinte, nessa aula, vocês vão entender quais que são as regras de progressão horizontal e progressão vertical. Do ingresso em concurso público, vamos falar da jornada de trabalho, vamos falar da remuneração, tá certo? E aqui tem algumas particularidades inerentes somente a essa categoria do estado de Mato Grosso, né? Indenização de trabalho noturno, ok, né? Contratação do seguro de vida. Capítulo 8º da política da gestão de pessoas. Capítulo 9 do programa de qualificação profissional para o sistema penitenciário. Capítulo 10. Nós vamos falar do Programa de Avaliação de Desempenho Anual. Aqui eu já chamo a atenção para vocês uma leitura obrigatória, que é a LC, a Lei Complementar 80, inclusive já tem essa aula gravada,
para complementar este assunto aqui do capítulo 10. Capítulo 11, do Programa de Valorização do Servidor Público, o Programa de Qualidade de Vida principalmente. Capítulo 12, do acúmulo de cargos, do capítulo 13, das disposições transitórias e, finalmente, o capítulo 14 das disposições finais. Então, essa é a estrutura da Lei 389, que vem instituir no plano de cargos, carreiras e remuneração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Bacana? Então vamos lá, são vários artigos, vamos falar um a um dos artigos agora, né? Então, capítulo 1º, né? O capítulo 1º da reestruturação, artigo 1º, vai trazer uma introdução para que serve essa lei. Vem comigo aqui. Esta lei complementar reestrutura a carreira dos servidores do sistema penitenciário, tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para o ingresso, regime de remuneração e estrutura dos cargos pertencentes à carreira. Então, exatamente, no final dessa lei aqui, com certeza, você vai conseguir enxergar qual que é o regime jurídico, ou seja, qual que vai ser o estatuto que os servidores do sistema penitenciário irão estar regidos, né? Qualificação profissional, habilitação para o ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à carreira. Bacana? Ok, né? Então, muito importante, essa lei aqui, qual que é o objeto? Servidores do sistema penitenciário. Gente, olha só, carreira. Tá? É uma ideia de carreira, carreira dos servidores. Nós vamos ver daqui para frente que essa carreira aqui são compostas por quatro cargos. Nós vamos falar um a um para vocês aí, ok? Vamos lá. Artigo 2º. O artigo 2º vai trazer alguns conceitos que a legislação está adotando. Muito importante isso. O primeiro conceito é a ideia de carreira, né? A ideia de carreira. Professor, fala da sua explicação, ideia de carreira. Rapaz, ideia de carreira é o seguinte, você vai ocupar o cargo. Primeira coisa, toda carreira é composta por cargos, né? Nessa lei, a carreira aqui é composta por todo cargo, quatro cargos, né? E esses cargos, essa carreira, é o seguinte, possibilita um desenvolvimento do servidor no desempenho de suas funções. E, claro, reconhecimento, avaliação, qualidade de vida, progressão horizontal, progressão vertical, uma visão de longo prazo. Ou seja, o Estado fala o seguinte para o servidor: servidor, você quer evoluir na sua carreira? Você quer ter um plano de carreira? Então, olha só, essas são as regras, corram atrás para vocês conseguirem atingir os benefícios do plano de carreira. Então, essa é a ideia de carreira. Conceito de carreira segundo a lei. Conjunto de cargos de provimento efetivo. Atenção, atenção. Provimento de cargo efetivo. Não temporário e não comissionado. Preste atenção. Agrupados segundo a sua natureza e complexidade, estruturados em classe e nível, escalonados em sua função do grau de responsabilidade e das atribuições a serem desempenhadas. Então, olha só, conjunto de cargos, ok? Quantos cargos são? 4 cargos. Eu vou dar uma adiantadinha, tá? Depois nós vamos voltando, explicando com mais detalhes. Cargo efetivo. Aí você pode colocar que não são somente os efetivos, também os estabilizados. Tá? Anota aí, estabilizados. Nós vamos explicar sobre esse cara aí mais para frente. Estabilizados são aqueles servidores que se enquadram no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais da Constituição de 1988. Bacana? Agrupados segundo a sua natureza e com complexidade, estruturadas em classe, olha só, e nível. Professor, classe, anota aí, horizontal. Anota aí, nível vertical. Escalonados em sua função do grau de responsabilidade e das atribuições
desempenhadas, ó, atribuições do cargo, ou seja, todo cargo vai ser ocupado por um agente e esse agente tem atribuições. Bacana. Então, olha aí, isso aqui é a ideia de carreira. Então, essa lei aqui vai ter que explicar isso. Vai explicar as classes, sim, horizontal, né? A gente vai explicar nível, vai explicar o quê? Que é o vertical. Bacana? Então, a gente vai explicar cada item desse e a lei é bastante detalhada. O professor se preparou bastante para essa aula. Eu tenho certeza aí que vocês terão um aproveitamento muito bom dessa aula. Então, se nós temos o cargo, nós temos o cara que é o cargo, né? O que é o cargo? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Todo servidor só é servidor se ocupa um cargo. E esse cargo ele tem que estar vinculado na estrutura organizacional. Não pode ficar solto. Então, todos os cargos estão vinculados em uma estrutura. Conceito de carreira, conceito de cargo, conceito de classe, né? Classe é a posição do servidor na tabela de subsídios escalonado na horizontal, com um requisito de capacitação, formação na mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidade. Então, aqui, toda a estrutura, todo o plano de carreiras é elaborado em classe. Classe, ela é horizontal, são de letras. Tem todos os cargos, atenção, adiantando um pouquinho, todos os cargos do sistema penitenciário são estruturados em classe e todos os cargos têm 4 classes, A, B, C e D. E se tem classe, tem nível. Nível na vertical é a posição do servidor na tabela de subsídios, escalonado na vertical, consoante os critérios temporal e avaliação de desempenho. Olha aí. Então é o seguinte, ó, só para fazer um negócio, né? Tanto a classe quanto o nível tem requisitos e tem regras. No nível, para você fazer a progressão vertical, ou seja, está no nível 1, depois no nível 2, 3 e assim por diante, ó, você tem que atender os critérios temporal e você tem que atender o critério avaliação de desempenho no cargo, né? Já na classe, para você progredir de classe, você tem que ter aqui, ó, requisitos de capacitação, tá certo? De capacitação aí. Então, isso aí são as regras de classe, né? Bacana? Vamos lá para frente, que atrás tem gente. Esse assunto aqui é um assunto muito gostoso de ensinar, né? Parágrafo único do artigo 2º. Os ocupantes dos cargos da carreira do sistema penitenciário terão lotação e exercício nas unidades que compõem a administração penitenciária do Estado de Mato Grosso. Então, é claro, essa aqui é uma carreira, tá? Essa carreira é para o sistema penitenciário e, aqui comigo, né, as pessoas que vão ocupar esse cargo, claro que tem que ter lotação e exercício nas unidades que compõem a administração penitenciária do Estado de Mato Grosso. Bacana? Vamos comigo aqui. Ainda na reestruturação. O artigo 3º, o trabalho do artigo 3º é definir quais são os cargos que compõem essa carreira e, além disso, essa lei de 2010, ela veio o quê? Ela veio fazer ela alterou a denominação do cargo. Professor, então o que aconteceu? O que faz o 3º, artigo 3º? Ó, se na prova você vê lá sistema, tudo que tem a ver com prisional, você pode ter certeza que está errada a questão. O cara quer tentar enganar você. Porque o artigo 3º da Lei Complementar 389 alterou esse cara, ó, prisional para penitenciário. Olha aí, somente com essa informação aqui, digo para vocês que vocês terão condições aí de acertar muitas questões, eliminar muitas questões que estão erradas. Ó, prisional está errado. Por quê? Porque não existe nenhum cargo do sistema prisional. Existem cargos do sistema penitenciário. E quais são os cargos? São 4. Vem comigo. Os cargos de profissional de nível superior do sistema prisional, agente prisional do sistema prisional, assistente do sistema prisional e auxiliar do sistema prisional passam a ser denominados, respectivamente, de profissional de nível superior do sistema penitenciário,
agente penitenciário do sistema penitenciário, assistente do sistema penitenciário e auxiliar do sistema penitenciário. Por hora, o que é importante? A sua carreira não é cargo único. A sua carreira, você tem 3 colegas nessa carreira. Vocês têm um profissional de nível superior, o agente, o assistente auxiliar do sistema penitenciário. Ok? Guardem essa dica do sistema prisional. Não existe mais isso, agora é penitenciário. Vamos comigo. Artigo 4º, tá? O último artigo, não, artigo 4º, vem comigo aqui. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por servidores penitenciários o conjunto de ocupantes de cargos efetivos e estáveis no serviço público estadual. Bacana, parou. Olha só. Quem que faz parte da carreira de sistema dos servidores penitenciários? Ó, os cargos efetivos, olha a palavrinha, e os estáveis. Aqueles que adquiriram a estabilidade, tá certo? A estabilidade. E aqui, lá na frente, vai ter um dispositivo que vai entender o seguinte, que também os servidores estabilizados, né? E no serviço público estadual, que desempenham as atividades. Atenção, quais são as atividades desta carreira? Vem comigo aqui, ó. Atividade de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, custódia, vigilância, guarda, escolta e execução das ações de serviço nas unidades penais que compõem o sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, em conformidade com os perfis profissionais ou ocupacionais atribuídos a cada cargo. Então, olha só, quem compõe são os servidores públicos com cargos efetivos e estáveis, ok? Bacana? Vamos comigo, né? Vamos falar agora aqui do último capítulo, do último artigo do capítulo 1º, que é essa parte introdutória do plano de cargos e carreiras dos profissionais do sistema penitenciário. A carreira dos profissionais do sistema penitenciário será única, abrangendo multiprofissional e desenvolver-se dentro dos padrões que integram todas as áreas de atuação necessárias do sistema penitenciário. Então, ele está falando o seguinte, ó, para o sistema penitenciário, quantas carreiras? Apenas uma carreira, ela será única. E aqui dá outro recado. O que ele fala? Ele fala assim, que essa carreira, tá certo? Que essa carreira aí terá que dar conta do serviço. É isso que está falando aí esse artigo 5º. Bacana? Então, encerramos aqui o 1º capítulo. Vamos para o próximo capítulo, o capítulo 2º, né? O capítulo 2º é um capítulo que vai tratar da constituição do quadro de pessoal. Bacana? Olha aqui o cara estabilizado. Vem comigo. O quadro de pessoal do sistema penitenciário de Mato Grosso constitui-se de servidores efetivos, aqueles efetivos. Qual que é a característica de servidores efetivos, gente? A característica dos servidores efetivos, lá do direito administrativo, é a seguinte, são aqueles servidores que fizeram o provimento no serviço público através de concurso. O caso de vocês. Professor, e esse cara aqui, ó, estabilizados, né? Eu acredito que não deve ter nenhum servidor do sistema prisional nessa categoria dos estabilizados. Professor, esses estabilizados são aqueles profissionais, aqueles servidores que entraram no concurso público sem concurso, adentraram no serviço público sem concurso público. Professor, como assim? São aquelas pessoas que adentraram no serviço público, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Então, se o cara entrou no serviço público 5 anos antes, né, antes de 83, né, no serviço público, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, esse cara aí ele foi estabilizado e ele tem mesmo status, direitos e benefícios, responsabilidades e obrigações, etc., do que os servidores efetivos. Bacana? Então, isso aqui pode ser pegadinha de prova. De novo, o quadro de pessoal do sistema penitenciário de Mato Grosso constitui-se de servidores efetivos e os estabilizados no serviço público por qual força
da estabilização pelo artigo 19 do artigo das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, vírgula, que integram e compõem a carreira conforme o perfil psicográfico constante nos anexos 2 a 4. Então, é o seguinte, olha só. Quais os perfis nós temos? Anexo 2 a 4. Então, nós temos aí 4 perfis. Ó, anexo 2, 3, 4. E 5, perdão, 2 a 5. Então, temos 4 perfis, ok? Parágrafo único. O quantitativo atual dos cargos existentes consta no anexo 1. Bacana. Então, professor, o que você vai fazer? Claro, né, que eu tenho que agora passar duas coisas. Já expliquei. Então é o seguinte, qual que é o trabalho do artigo 6º? Qual que é a lição de moral? O que nós podemos tirar de conclusão do artigo 6º? Algumas conclusões. Primeira conclusão importante, é formado por efetivos e estabilizados. Bacana. O artigo 6º traz aí o perfil psiográfico constante no anexo 2 a 4. Professor, você já falou lá atrás que nós temos o quê? 4 cargos. Então, é o seguinte, cada anexo ali vai tratar de um perfil profissiográfico. Ok, segundo recado. Então, servidores efetivos estabilizados, primeiro recado. Segundo recado, o perfil profissiográfico, que nós vamos ver com todos esses anexos, e o parágrafo único, o quantitativo. Bacana, o quantitativo são os cargos disponíveis, os cargos aí disponíveis no sistema penitenciário de Mato Grosso. Vem comigo aqui, tá? Vem cá. Primeira coisa, anexo 1, olha aí, atualizado pela Lei Complementar 578 de 2016. Professor, olha só, profissionais da carreira do sistema penitenciário. São quantos cargos? 4. Profissional de nível superior, quantitativo, 286 vagas. Agente penitenciário, 3.504 vagas. Assistente penitenciário, 253. Auxiliar do sistema penitenciário, 1 vaga. No total, nós temos aí 4.044 cargos aí que são gerenciados por esse plano de cargos, carreiras e remuneração. Esse é o anexo 1. O anexo 2 até o anexo 5 vai tratar do famoso perfil, né? Então, vamos lá. Primeiro, o anexo 2, cargo, profissionais do nível superior do sistema penitenciário. E aí, professor? Nível superior, o que acontece? Gente, para gerenciar o sistema penitenciário precisa de quê? De administrador, psiquiatra, psicólogo, odontólogo, médico, ou seja, aqui são os perfis possíveis de provimento para profissionais de nível superior. Ó, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, ó, fisioterapia, todos esses cargos aqui são possíveis de provimento. Bacana? No limite de 286, né? Tá certo? Então vamos lá. Segundo, anexo 3, assistente penitenciário. Qual que é o perfil? Técnico em secretariado, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, técnico em laboratório, técnico em radiologia e assistente administrativo. O professor dá uma dica para a gente. Sim, então é o seguinte, no profissional do nível superior, vão ser todas as profissões específicas, administrador, engenheiro, psicólogo, psiquiatra e assim por diante. Já no assistente, 2 dicas. Primeiro, começa com técnico e, segundo, assistente administrativo, que é a área meio. Bacana? Então, isso aqui é o anexo 2. O anexo 3, anexo 4, trata o seguinte, do perfil do agente penitenciário, que é o cargo com maior quantidade de pessoas, 3.500 pessoas, né? 3.500 cargos para os agentes penitenciários. Temos 2 tipos, tá? Qual 2 perfis possíveis? Setor de segurança interna e setor de operações especiais. Então, nós temos 2 perfis. Inclusive, esse setor de operações especiais, nós temos uma regulamentação que está nas disposições transitórias aqui, nas disposições finais desta lei. Então, não adianta, cara. Essa lei aqui vai ser uma lei que você vai ter que ler até o final. Por quê? Porque essas operações aqui, ó, operações especiais, é relativamente recente no sistema penitenciário. Tá? Nós temos aí
Dois perfis possíveis para o cargo de agente. Possível questão de prova. De novo, possível questão de prova. Quais são os perfis do cargo de agente? Setor de segurança interna, que deve trabalhar dentro da unidade, e o setor de operações especiais. Entre operações especiais tem a inteligência, tem, além da inteligência, o sistema de operações especiais, tem aí o translado, né, dos reeducandos, né? Vamos usar umas palavrinhas legais aqui, né? E o último cargo é o auxiliar penitenciário do sistema penitenciário, composto por seguintes perfis: serviços gerais, motorista, cozinheiro e telefonista. O anexo 5º está caindo em desuso aí, né? Está caindo em desuso. Bacana? Então, nós vimos aí a quantidade e os perfis. Pode cair, pode. Ainda no capítulo 2º, vamos ler esse cara aqui. Os cargos de provimento efetivo da carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso serão organizados e observarão notadamente. Então, é o seguinte, aqui fala o quê? Da organização do provimento desses cargos. Primeiro, a natureza das atividades desenvolvidas pelos servidores penitenciários é aos objetivos da política da Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, respeitando a habilidade exigida para o ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional e ocupacional e a correspondente qualificação do servidor. Ok, aqui está falando que o provimento tem que ser de acordo com a necessidade da política de Justiça e Segurança Pública do Estado, tá certo? Com o cargo, com a necessidade. Então, isso aqui está falando aqui. O inciso 2º foi revogado. Inciso 3º. Aperfeiçoamento profissional e ocupacional mediante programas de educação, capacitação continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço. Então, o artigo, o inciso 3º, ele fala do quê? Ele fala da capacitação, do desenvolvimento desses profissionais na carreira. Então, é o seguinte, a lei está garantindo, inclusive nós vamos ter o quê? Capítulos específicos que vamos falar sobre o programa de capacitação e assim por diante. Ó, aperfeiçoamento profissional e ocupacional, mediante programas de educação, capacitação continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço. Inciso 4º, olha só, prioritariamente, de novo, prioritariamente, o provimento dos cargos em comissão do quadro de pessoal do sistema penitenciário deverão ser ocupados profissionais de carreiras com base em preceitos legais, critérios técnicos e experiência na área de atuação. Merece explicação esse cara. Prioritariamente, não obriga o chefe, tá, do executivo nomear somente membros. O que acontece aqui? O que a categoria tentou aqui, tá, fazer? Tem diretor do presídio. O diretor do presídio é um cargo em comissão. Qual que é a característica do cargo de comissão? Livre nomeação e livre exoneração. Não precisa de concurso, é um cargo de confiança do chefe do executivo. Então, ele nomeia quem ele quer. Então, a lei, o plano de carreiras, ele falou o seguinte, ó, olha só, governador, para você fazer o provimento, a nomeação desses cargos aí, prioritariamente tem que ser pessoal, membros da carreira, aí veio um monte de coisinha bonitinha aqui, ó. Ó, do quadro de pessoal do sistema penitenciário, deverão ser ocupados por profissionais de carreira. Carreira são 4 cargos, qualquer um dos 4 cargos, com base em preceitos legais, critérios técnicos e experiência na área de atuação. Cara, seria maravilhoso isso, né? Por quê? Defenda esse cara, porque olha só, cara, o cara vai ser diretor do presídio, cara. Ele não tem política ali dentro, ele só tem que fazer o que tem que ser feito. E quando o cara, um servidor público, ele se preocupa, além do cargo que ele está ocupando em comissão, com o seu cargo lá efetivo. Por quê? Porque se ele pisar na bola, está aí a Corregedoria, está aí a Controladoria Geral do Estado, o Ministério Público, Delegacia Fazendária no lombo dele. Ele sabe que ele pode ser demitido a bem do serviço público, perder o seu ouro, o seu tesouro, o seu cargo. Então, ele tem o quê? Não estou dizendo que todos
e não vai ter desvio, né? Mas é o seguinte, é um cara que ele vai pensar 2 vezes, pelo menos. Agora, o cara que não tem essa... Não estou dizendo todos, estou colocando uma opinião, um debate que acontece muito no dia a dia, né? Agora, o cara que é só não tem vínculo com a administração pública, ele é só exclusivamente cargo em comissão, né? Ele não tem esse negócio. Então, ele quer aqui prioritariamente, tá? Prioritariamente, então, o chefe executivo deve tomar essas providências. Vamos comigo aqui. 5. As especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e riscos iminentes oriundos do contrato intenso e contínuo com usuários portadores de patologia infecto-contagiosas. Adoção de sistema de movimentação funcional na carreira, moldado no planejamento e na missão institucional do desenvolvimento organizacional do sistema penitenciário de Mato Grosso, na motivação e valorização destes profissionais. 7. Garantia da oferta contínua de programas de capacitação voltadas para o desenvolvimento do fortalecimento gerencial do sistema penitenciário. 8. Avaliação do desempenho funcional mediante critérios que incorporem os aspectos da missão e dos valores institucionais do sistema penitenciário e da qualidade dos serviços prestados. 9. Garantia de liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas opiniões, de ideias, crenças e convicções político-ideológicas, filiação com associações e entidades sindicais. 10. Garantia de condições adequadas no ambiente do trabalho que proporcione o melhor desempenho da função. Ok? Então é o seguinte, isso aqui são os direitos, vamos dizer o seguinte, né? São os direitos da categoria. Bacana? Capítulo 3º. Tá? Então já falamos do capítulo 2º, agora o capítulo 3º. O que o capítulo 3º vai falar? Aqui ele vai falar o seguinte, ó. Quais são os cargos? Nós já falamos, né? E agora ele vai definir o seguinte, cada cargo, né? Cada cargo existe uma função específica. Ó, cada cargo existe uma função específica. E essa função específica vai ser retratada através das atribuições. Tá? Depois das atribuições é do agente, depois você vai ter as competências, né? Então tá aí, cara. Então vamos falar agora, né, quais são aí os cargos e as suas respectivas atribuições, né? As atribuições dos cargos que integram a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, dentre outras, as seguintes. 1. Cargo de profissional de nível superior do sistema penitenciário. A gente já viu o perfil, tá? Agora, quais são as atribuições desse cara? Olha aí. Ó, atendimento psicológico, é claro que vai ser feito por um psicólogo. Social, odontológico, médico, de enfermagem nutricional e pedagógico, ao custodiado, terapia ocupacional, análise jurídica, análise de sistemas, administração de material e serviços, administração financeira, administração hospitalar, organização e métodos, modernização, inspeção e controle, execução de projetos e programas e análise estatística e agronomia. É claro que nós temos vários perfis para atender aí essa atribuição, tá? Vamos lá. Segundo cargo e a segunda atribuição. O segundo cargo é o assistente, tá? O assistente do sistema penitenciário, a área meio, né? O agente está vinculado lá na área fim do sistema penitenciário. Secretariado, digitação, arquivo, protocolo, manutenção de dados, datilografia, programação, eletrotécnica, mecânica, técnicas agrícolas, atendimento e acompanhamento do custodiado nos tratamentos das áreas clínicas e odontológica, orientação e prevenção de doenças infecto-contagiosas, preservação dos materiais e equipamentos da unidade de saúde, administração e medicação conforme prescrição médica, supervisão da medicação dos programas básicos de saúde, coleta,
de materiais para a realização de exames e apoio dos trabalhos técnicos. Então, segundo cargo, segunda atribuição. Terceiro cargo, que é o agente de penitenciário